senta aqui atrás. Como é que é? Disparador bom. Vai dar mais espaço para vocês verem. Cuidado que não foi mesmo. Sai do colo, professor. Então, assim, ó, o princípio geral das cores, gente, aqui, ó, as três primárias. Ciano, amarelo, limão e magenta. Vamos lá, fazer uma explicação breve do que foi falado ali no quadro. Tem ciano aqui. É lógico, gente, com o lápis aqui, tem uma explicação de 5 minutos, não dá para fazer a reprodução das cores fielmente, né? Não tem como, porque se eu for misturar magenta com amarela, que até ficar vermelho, dá um trabalho lascado, porque tem que produzir várias camadas de sobreposição com o lápis. Não é o material. Se fosse tinta, rapidinho processado, ficava certinho. Três primárias. A lógica, se eu cruzar magenta na mesma quantidade que o amarelo, vermelho. Vou produzir o vermelho. Aqui, se eu cruzar ciano com amarelo, vou produzir o verde. Se eu cruzar ciano com magenta, vou produzir os violetas, os roxos. E por consequência, se eu pegar aqui pro lado do azul e der mais uma camada de azul, ele vai ficando um roxo mais azulado. Se eu pegar o vermelho e der mais uma camada de magenta, ele vai ficando mais vermelho intenso para lá. Se eu pegar mais amarelo, ele vai ficando mais alaranjado. Ele vai... Se eu pegar mais azul aqui, o verde vai ficando mais fechado, mais azulado. Pegar mais amarelo, ele vai ficando mais cítrico, com verde mais limão. Uma lógica, né? As cores na vizinhança para cá, na vizinhança para lá, cada camada nova que você vai acrescentar. Agora o segundo teste, para você ver. Ó. Preto cromático, ó. Amarelo, ciano, magenta. Cores análogas e depois as complementares. Aí eu volto, ciano. Aí, questão do amarelo. Se eu começar a pegar aqui. Quando eu for misturando, olha aqui no meio, fica formando um preto cromático. Tá vendo? Viu lá? Beleza? Eu vou produzindo o preto cromático. Isso é o preto cromático. Essa é a ideia da sombra feita por cor. A luz branca refletiu. Se formou o que é vermelho, o objeto, o resto está ali formando sombra. A sombra é mais escura, supostamente é um preto cromático. Superposição de cor. Quer que tranquilo? Vamos lá. Fazer um pimentão desse aqui. A gente faz todo esse preto, depois a gente põe aqui com e escurecer mais aí. Então a gente muda completamente uma base para a gente fazer isso aí. Certo? Agora, na hora que a gente vai começar a fazer uma encenação, então, seja ali, a ideia é que a gente faça isso tudo antes. Simplesmente, vou desenhar isso aqui, já começa a pegar a mão de lá, já vou desenhar. A ideia é entender primeiro quais coisas que a gente vai usar. Nossa cor base, nossa cor nova, certo? O que é complementar. Então, vamos supor, você pega a estimação que eu estou desenhando. A primeira coisa que eu faço é olhar. No estudo de lá. Qual que é a cor base que vai ser? Você está dentro do verde. Eu vou começar explicando para vocês, tá? Só deve fazer o croquis. A maçã verde, ela contém mais amarelo. Então já escolhi minha cor base da maçã. Ok? E a partir dele agora eu começo a escolher minhas cores análogas. Aqui. Mas eu vou começar a colorir esse pimentão vermelho. A lógica seria por base. O primeiro elemento, então, cor. Base é a primeira cor. Base, análogas, complementares. Essa ordem, tá bom?
Eu vou fazer a base, como tem luz branca refletida ali e tudo mais, eu vou propositadamente fazer a base com vermelho com mais branco que eu tenho. Eu consegui o degradê da luz ali. Só para você entender o seguinte, eu poderia fazer direto do vermelho e depois vir sombreando com o vermelho. Eu quero calçar essa cor, você vê a diferença, ó. Eu vou calçar, porque aí nos intervalos não vai aparecer branco, vai aparecer essa tonalidade aqui, ó. O vermelho ficou um pouquinho mais luminoso, mais acentuado. Tem diferença? Viu lá? Eu só estou calçando a cor. Tá bom? Ou mais claro. Então, ó. Pegar onde está a luz refletida ali. Tem uma luz aqui. Amarelo, eu vou usar para iluminar. Tem uma luz aqui. Bem escuro, tá, gente? Senão não deve ter muito tempo. Se ele contém uma cor, Aí não dá tempo de vocês desenharem nada. só uma cor análoga. Só o sujeito entender. Certo? Aí eu vou começar a fazer coloração de base. Ó. Então, Essa cor de base aí, qual cor que é? É um rosinha. Se eu não tivesse, eu ia direto pro vermelho. Porque a cor predominante que eu vejo ali é vermelho. É isso. Lembrando que o Luiz disse, a gente. Então eu estou isolando só onde tem luz. Esse calço que você faz com a cor mais clara, só onde tem a luz, né? Não, eu vou calçar ele todo. Inclusive para onde tem a área de branco, eu vou fazer o degradê dela para o branco. Para não ficar com a luz muito dura. Vou ficar com a luz esfumada, assim, ó, em torno da luz branca. Eu faço esse calço para esfumar. Senão eu vou ficar com a sombra assim, ó, com a luz assim, ó, um recorte e em volta. Eu não quero essa luz dura refletida, porque aquela superfície não me dá uma luz muito dura assim refletida. Entendeu? Por isso que eu estou calçando com essa cor aqui. Eu tenho o ofício. Agora se eu vou Essa parte é uma das partes mais sensacionais do desenho, gente. Você aprender a harmonizar a cor. É a parte mais legal, eu acho. Todas. O que é melhor? Vermelho. Quando às vezes você tem um desenho muito simples e bem colorido, ele fica realista, ele fica outra astral. Você está achando aquele equilíbrio? Lembra mais casca de abacate. É legal, né? Terapêutico, né? É Eu tô legal. falando para convidar. Não, é muito bom, como exercício, sim. É bem... Aquilo ali é o equivalente seguinte, se você curte cores, aquele exercício, aquele livrinho é um exercício que já vem pronto. Mas se você quiser mexer com tinta e fazer pintura abstrata, é a mesma coisa. Você vai curtir do mesmo jeito. Aqui, ó, vou fazer a cor de base agora, ó. Então a cor de base é um vermelho. Tem muita gente que tem uma dúvida com respeito assim, mas professor, eu tenho que colorir só no mesmo sentido, eu não posso cruzar. Mas de cada um, gente, eu não acho que essa técnica é tão rígida não. Se alguém já te ensinou e te deu algum motivo para justificar por que você só pode colorir no mesmo sentido, você acreditou naquilo, vai nessa. Não vou desfazer a sua fé, não. Mas eu coloro com um sentido quando eu tenho algum propósito, assim, que eu quero simular alguma textura da superfície. Por exemplo, se fosse aquela maçã vermelha, eu ia colorir no sentido que ela está assim, ó. Eu ia fazer esse sentido aqui, ó. Então no final o colorido já imitar a textura dela. Aqui não vejo necessidade, porque está todo muito polido. E no final vou fazer a brunidura, vou encerar o desenho. Mas você vai ver que até some esse sentido aí da colorização. Repara que igual o exercício do HB, 4B, 5B, você não tem que apertar mais o lápis na folha, tá? O colorido por si só, à medida que você vai acrescentando pigmento, é que o desenho vai saturando. Porque como a gente trabalhou lá com o grafite, está trabalhando aqui agora, eu faço essa Eu vou fazer acabar essa etapa e mostro para vocês a gente está adicionando pigmento. acompanhar. Daqui para frente vai só escurecer. Eu desenhei muito grande, eu estou desenhando minha mão. Muito tempo preenchendo. Então tem que tomar cuidado com isso. Esse desenho direto para não deixar marca, porque esse desenho se desenhasse com... Repara que eu já estou dando mais ou menos o formato da sombra aqui, ó. À medida que eu estou fazendo a cor de base, ó. Só que tem que ser claro. Beleza? Eu estou fazendo a cor de base a partir da luz que eu já enxerguei, já marcando algumas posições da luz. Porque nós lá de cor escura com grafite, sai no chão. No caso da maçã, ela mandou você colocar grafite e depois primeiro que pode borrar. Essa aula hoje tem que ser duas seguidas, né? Tem que olhar à noite, a tempo, colorido. Já saiu todo mundo empolgado com ódio já. Você explica, às vezes você não colora na mesma hora, vai colorir só depois. Aí dá um delay danado. Você entende o negócio agora, não dá tempo hoje não, colore semana que vem.
desenho devia ser igual a tecnologia. Todo desenho. Vai ser legal, né? A grade Menos antiga era assim, era mais 3 desenho. dias na semana, 3 horários na semana. Então era uma noite com 4 horários e uma noite com 1 horário. Menos não, faz desenho. Esse agora estava com 3 achados. É, pra gente que dá aula, é ótimo, né? Você tem tempo de colorir, o cara tá aqui na sala, faz, tira dúvida, pergunta. É mais legal mesmo. Aqui na casa tá tendo objeto. Você vai em casa, o seu desenho que você desenhou muito bem. Você pegar pra tentar fazer de novo, como é que você não tem objeto? Aqui na aula a gente tem que fazer o seguinte, a aula é basicamente para a gente poder te explicar, te mostrar como que faz, te gerar algum exercício. Aí você tem que chegar em casa e tem que desenhar, para você ter alguma dúvida, para você ter algumas questões, senão você não aprende, se você não fizer esse processo, o aprendizado se torna quase que nulo. Você vem cá, viu, mas não praticou, zangou tudo. A não ser que a iluminação seja amarela. Aí, com certeza, você vai jogar um amarelo em vez de branco. No caso da maçã, você não pode jogar o amarelo antes desse verde bem clarinho, depois preencher, só deixar a maçã. Você pode preencher com a Vamos lá, gente, ó, fiz a cor de base por enquanto, ó. Só tem cor de base por enquanto, não tem nenhum outro tom aqui fazendo sombra ainda. Só cor de base, beleza? A própria cor de base eu já comecei a elucidar algumas sombras ali. Então aqui, ó, se eu quiser marcar sombras agora, eu posso vir com as análogas. O próprio magenta, um vermelho mais queimado, um vermelho que tem uma quantidade de preto. São análogas, são vizinhos desse aqui. Beleza? Segunda etapa de sombra, base, análoga. Vamos lá. Lembrando sempre o seguinte, pela lógica da teoria geral das cores, para eu fazer um preto cromático aqui eu tenho que ter todas as cores, não é? Um círculo. O vermelho eu já tenho duas, não tem? Eu já tenho magenta e amarelo nele aqui, não é? Qual outra que falta? Verdes e azuis. Se eu usar azul, automaticamente eu vou ter em algum momento verde. Por quê? O vermelho não é amarelo com magenta. Em algum lugar que esse vermelho tem amarelo, o azul sobre ele forma verde também. Então a minha sombra basicamente vai estar no azul. É isso. Vamos lá. São os complementares, aí supostamente eu tenho toda a tríade cromática. Comecei a sombrear com as análogas agora. Agora eu tenho que começar a ter sombra de fato. As análogas servem para sombrear nesse caso, mas servem para iluminar também, tá? O desenho. Vou te mostrar logo em seguida. Eu estou vendo um vermelho, às vezes muito saturado, muito esquentado ali. Se eu quiser trabalhar com alguma cor análoga, com um tom mais quente, também dá. Então, por exemplo, se eu pego um análogo, um vermelho mais esquentado, tem um laranja, por exemplo, eu vou só adicionar ele aqui para você ver que ele dá muito efeito. André, você faça meu primeiro preenchimento de levinho e mais. Uma coisa também, não pega o lápis colorante, deixa ele lá, já ouvi que ele não pode fazer ele não. Você fez aqui, Olha só, um pequeno pedaço que eu passei laranja, olha o quanto esquentou aqui, ó. Viu? Isso é adicionar pigmento, não é colorir de laranja. Se eu colorir de laranja, eu detono o desenho, deixa de ser vermelho. Eu só adicionei. Se você estivesse fazendo essa coloração digital, é quase que você pegar o pincel em 5%, 10%, você passa em cima ali, ele vai dar essa adição. Isso é só porque eu estou vendo um vermelho muito intenso e eu quero saturar ele no corpo. Eu venho, já sei que eu tenho que adicionar. Por quê? A coloração intensa eu tenho ela no final da colorização. Eu não preciso ter ela agora, chegar aqui e sapecar o lápis com força para ter o resultado tudo de uma vez. Então, não, já esquentei a cor, volto para a análoga aqui, ó. Aqui embaixo é bem escuro, aqui tem uma sombra, aqui também tem sombra, aqui tem a sombra que faz esse formato aqui. Normalmente eu pego o principal, agora está aí na análoga. Isso, cor de base agora análoga e depois a complementar. Aí você vai ver que agora a gente vai fazer uma sombra escura mesmo quando a gente jogar complementar, porque a gente está tendendo ao preto cromático logo em seguida. Olha lá, parando por aqui. Depois a gente volta, tá? Só para andar mais rápido. Agora eu vou lá para complementar. Seria os azuis ou um magenta com azul, por exemplo. Seria um roxo, alguma coisa que o vale assim.
Vem cá um azul com muito magenta aqui, ó. É um azul que recebeu bastante magenta. Mas eu vou com esse azul purão aqui pra você ver que ele já vai formando preto cromático. De novo, não é colorir de azul, é acrescentar azul. Viu aqui? Olha lá. Olha como é que ele vai preteando. É um preto cromático. Viu lá, ó? Adicionei azul, o que tinha acontecido lá embaixo? Aqui, ó. Embaixo. Oi? Eu nunca tinha feito. É da outra esquema pra cor, né? Nossa, Nunca tinha feito isso. Se fosse jogar um lápis preto aí, ele escurecia demais. Ó, boa pergunta aqui, ó. Então vamos lá. Paleta de cor serve para estudar, ó. Mesmo processo que eu fiz até agora, ó. Base. Aí eu vim com esse aqui, né? Então a cor de base foi essa daqui, ó. Sobre esse rosinho vermelho. A cor de base foi essa. Segunda camada de sombra foi a própria cor de base, fazendo degradê, né? Própria cor de base fazendo degradê. Terceira camada foi análoga, né? Então a análoga está aqui. Olha só o resultado, você vai ver a diferença como que ela é sensível. Sombra cromática, veio com azul. Sombra, ausência de luz, com preto. Tem diferença, ó, perde a naturalidade do desenho. Viu? Eu não estou adicionando sombra, eu estou tirando a luz. São duas cores. Se eu saturar de preto aqui, ó, eu matei. Se eu saturar de azul aqui, eu vou conseguindo várias tonalidades dentro do vermelho para fazer todos os degradês que eu quero. Viu lá? Sombra cromática e sombra com preto. Viu bem? Viu? Vamos lá, minha sombra aqui com azul aqui. Assistindo na nossa teoria, né? Chutando aí, Amanda. Oi? Amanda. Chutando muito aí. Amanda, é menino ou menina? Menina? Aisha. Sombreado com azul. Beleza? Sombreado o tempo inteiro com azul? professor, você desenhou direto com lápis de cor. Qual que é a diferença de desenhar com lápis de escrever? Se eu desenhar com lápis, dá pra fazer, só que aí ia somar aqui, ia ficar aquele traço aparecendo. Se eu desenho com grafite não de colorir, geralmente eu limpo um pouco com borracha, vai ficar um mínimo de resíduo, entendeu? Eu prefiro. Porque fica bem marcado. Agora vamos lá, eu vou fazer uma coisa chamada brunidura, vou encerar o desenho. Eu vou encerar uma parte aqui com branco, depois a outra eu vou encerar com a cor de base, só pra gente ver como que satura. Colorir tudo meio bacalhau, tá? Então aqui, ó, tá vendo que tá tudo aqui? Esse é uma cara. Aqui, ó. Eu tô falando que eu colori sem dar acabamento, aveludado, tudo aqui. Esse branco Tá tudo lá no Marcel. já tá branco, de novo tá branco. Fazer meio pimentão com a brunidura com esse lápis, pra depois a gente sapecar vermelho nele. Deixa eu ler fácil, hein? Eu tô sem conta. A brunidura destrói o lápis. Eu estou fazendo brunidura, que é um enceramento. É aquela hora de encerar o desenho. Você não precisa encerar os seus desenhos, tá? Eu só estou aproveitando o embalo ali para explicar a técnica toda. Eu vou fazer metade, você vai ver exatamente, né? Também que é igual camisinha. Puxado, cala a boca. Pode apontar seu estilete aqui, ô? Pode. Não, esse aí tá com... Ah, Deixa eu sei. tirar pra você. Mas não, pode deixar, já apontei, porque depois se precisasse apontar de novo, ia ficar na mão. Valeu. Esse lápis branco, a ideia dele é aplicar em cima de outras cores? Sim, Porque e também assim- quando você coloca sobre papel colorido, né? Ah, Sobre papel colorido você coloca de branco, você desenha a luz. eu fui colorir no papel branco e não apareceu nada. É, mas aqui, ó, você vai ver que a função dele é brunidura, eu vou te mostrar, ó. Então
Fala, Esse lápis colorido branco, Uai, o Hugo me leva. Um lápis foi feito de brunidura, que eu já tô todo encerado com o lápis. Eu mesclei as cores umas nas outras. E o outro tá sem. Beleza? Então agora eu vou fazer a brunidura. Também ela pode ser feita com a cor de base. Como eu comecei com essa, ó, ele vai ficar um pouco mais sapecado que o lado de lá. E aonde for branco de fato eu não vou passar não. Aí eu vou fazer um degradê para onde for a luz branca. Aí com um lado vai ficar um pouquinho mais saturado que o outro. Poderia fazer brunidura até com lápis vermelho aqui, mas eu acho que vai ficar demais. Eu vou aplicar o vermelho depois, para ele chegar na intensidade ali daquele vermelho. pra colorição. Pra entender que cor aplicar, que hora é complicado. Para isso você tem que fazer estudos, né? É. Você tem que fazer estudos, porque eu explico pela teoria a maneira como eu enxergo o vermelho, que pode não ser a mesma maneira que você enxerga, Porque se foi com um lápis, voltou com outro, aí... mas seguindo sempre a mesma ordem, base, análogos e complementares. Mesma ordem sempre. Se eu fosse colorido de azul, base, análogos e complementares. Olha lá, ó. Serei com um lado com outro vermelho, com a cor de base. Ficou um pouquinho mais sapecado. Ele deu um encerramento também, só que ele ficou um pouco mais quentinho, porque tem um pouquinho mais de rosinha lá, né? Aí agora, se eu quiser, para saturar o vermelhão lá, eu posso voltar com o lápis vermelho. Nunca passar em cima do branco. É porque onde eu estou vendo luz, se eu passar, eu já não é o branco mais, porque o branco aqui é o branco do papel. Se eu perdi o branco do papel, já era, não tem como voltar. A não ser que eu venha com o pincel com tinta e aplique depois. Mas dá é bonitinho, mas não é Agora aqui eu posso saturar para ele chegar no vermelhão que eu vejo lá. Poderia ter feito isso antes de fazer a brunidura, tanto faz. A ordem aqui já não é tão determinante, não. Aqui em cima da toalha é onde ele está mais escuro, lá embaixo. Ele está mais escuro que embaixo é a sombra. Aqui, eventualmente, eu posso até tascar um preto lá embaixo, porque é onde não entra luz, onde ele está sobre a toalha. Olha lá, a sombra bem escura lá embaixo. Olha lá. Beleza? Deu para ver lá? Se você for saturando, você vai chegar no vermelho tanto quanto você quiser. Essa parte aqui seria a sombra projetada? Não, sombra projetada é onde o objeto projeta a sombra ali. Ali é sombra própria. Quando a sombra está no objeto, é sombra própria. Então aqui, ó, imaginando que ele está na toalha preta, aqui ele está refletindo luz sobre a toalha. Então ele reflete um pouco de vermelho no que está em volta dele aqui. Agora a toalha, nós vamos fazer preto cromático. Não tem necessidade, vamos só fazer um preto calçado nela. Preto calçado isso aqui, ó. Antes de eu aplicar o lápis preto, para não matar o desenho, tirar toda a luz dele, eu venho cá, calço. Vou fazer onde está a sombra dele, né? A sombra está mais ou menos para ali, para cá. Marcando a sombra, escurecendo essa sombra aqui, até depois eu poder ficar preto. Esse seu desenho inicial poderia ter sido feito com vermelho, né? Poderia. Falando que como eu tinha a opção ali um vermelho mais luminoso, eu já fui nele fazendo a cor de base. E se eu tivesse feito com vermelho também não é perfeito. Você vem com ele mais leve, depois com a mão mais pesada aqui, ó. Agora eu posso aplicar o preto, que eu já tenho aqui, ó. O preto cromático, calçado já. O preto cromático não foi feito todas as cores misturadas. Vou lá pra cooperativa. Colocar a latinha lá e vai dar pedrada. Pra ser sete desenhar o rosto das pessoas? Hã? Pra ser sete desenhar o rosto. Imagina se chegar lá na feira e tem uma pessoa sentada. Fazendo caricatura. Eu já fiz muito evento, cara. Tinha um cara tocando o saque lá de frente do palácio semana passada, esse final de semana agora, o cara tá dizendo, vou levar meu violão pra lá.
um amigo meu que mora na França já há alguns anos, ele estava me contando que ele teve aqui, foi em casa. Falou, se você chegar lá em Paris, na praça que tem lá, pegar seu bloquinho, papel, começar a fazer caricatura dos outros, a polícia vai lá e te prende. Você não tem licença para fazer, só ficam lá artistas lá que são registrados na prefeitura. Só os caras que podem. Eu tomei um cacete, igual se mexer com taxista. Daqui a pouco tem 15 lá que você câmera. Motoboy. Fazer você comer seu papel, quebrando o cavalinho de suas costas, tendo lápis no seu jogo. Apocalipse. Mas é tenso. O cara quer um cavalete, mas aqui não Sabe o que é foda? Tipo assim, você tomar base como desenho, esse esquema do Renascimento. Já calcei a toalha com cor, só pra fazer um preto calçado. Pra não ficar um preto sobre fundo branco. Você pensou, velho? Beleza? Mas é menos realismo. Se a gente fosse fazer a arte do pimentão ali verde, mesma coisa. Então verde mais fechado. Então a cor de base está aqui. Onde está a luz. Azul para sombrear, verde ali, ó. Verde. Mas é muito bacana. Apareceu o pimentão, ficou diferente. O pimentão ficou diferente, A sombra, azul. Ah, parece pimentão. Oi? Aí você imagina o cara pra pintar um quadro inteiro, isso é só o pimentão. É, mas o quadro ele é mais rápido que a tinta já vai na pasta, né? Aqui você tem que preencher cada pedacinho com a ponta do grafite. Imagina o cara pintando café assistindo com as coisas assim. Lá você pega um pincel largo, né? Com muita tinta. Pega um pincel largo que tenha muita tinta e já faz uma grande. Só que aí já requer uma técnica mais. Sim. Eu já fiz, né? Típico até o 22 metros. branco até o Escala tonal. com tinta é bem mais fácil. E aí depende da escala, da técnica que você vai usar. 50 tons de tinta, né? Que você mistura. 50. Lá o esquema é o seguinte, depende de qual a técnica que você vai usar. Se você vai fazer veladura, é demoradíssimo. Se você vai fazer a laprima, não. A técnica é rápida. A laprima é quando o pintor pega na tela e pinta tudo numa camada só. Já vai misturar a cor ali. Normalmente você faz com acrílico. Veladura é quando você dá a cor de fundo, você vai pintar um braço com veias, assim você pinta a veia de azul, depois você pega o tom de pele com muito diluente.